Galerinha, bora responder essa questão aqui, ó. Tá assim, ó. Durante a utilização de um extintor de incêndio, o dióxido de carbono verifica-se a formação de um aerosol esbranquiçado e também que a temperatura do gás ejetado é consideravelmente menor do que a temperatura ambiente. Considerando que o dióxido de carbono seja puro, assinale a opção que indica as substâncias que tornam o aerosol visível a olho nu. Galera, vamos lá. O que você tem que entender aqui no processo, primeira coisa? O que está acontecendo aqui, tá bom? Vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui. O processo que o extintor de incêndio utiliza para expelir as coisas é mais ou menos o mesmo processo que a gente tem lá no aerosol, que você usa como desodorante, que você usa como inseticida, como você usa em buzinas, que você usa para aquela espuma de fazer aquele spray de fazer espuma. Tem várias coisas que são similares a isso aqui, tá bom? Tem várias coisas similares a isso aqui. O que acontece aqui? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando o gás está saindo, beleza? Ele não troca calor com o ambiente. Então, a quantidade de energia que ele tem é a mesma quando ele está dentro do frasco e quando ele está fora do frasco. Tudo bem? Só que aí tem um problema. Quando ele sai do frasco, ele quer expandir. E como ele quer expandir e ele não trocou energia com o ambiente, ele usa a sua energia, tudo bem? Ele usa a sua energia para expandir, para causar trabalho. E por ele estar utilizando a sua energia para realizar um trabalho, a temperatura dele fica menor. Deu para entender aqui o processo? Então, olha só, a quantidade de energia ela se conserva. A quantidade inicial é igual à quantidade final. Só que a gente tem uma modificação nessa energia. Tudo bem? Parte da energia dele é transformada em trabalho. E aí, como essa energia que foi transformada em trabalho, a gente pode falar assim que foi perdida de certa forma, né? Então, essa energia que foi perdida, entre aspas, a gente fala que foi por causa do trabalho. Mas, de novo, a quantidade ela se conserva. Esse processo, a gente costuma falar que isso é um processo que quando não troca, né, você tem uma transformação que não troca energia com o ambiente. A gente fala que isso é uma transformação adiabática, né? Isso é uma transformação adiabática. É quando não troca energia com o ambiente aí, tá bom? Beleza, entendi esse processo aqui. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui é, o que é um aerosol? O que é um aerosol? Aerosol, galera, é a mistura de um gás. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Aerosol é a mistura de um gás. Tá, mas existem, vamos dizer assim, dois tipos de aerosol. Um aerosol que vai ser a mistura de gás com líquido, beleza? E a mistura de aerosol que pode ser de gás com sólido, beleza? A gente fala muito a questão de aerosol aqui por causa, por exemplo, quando você está falando, né? Você fala assim, a pessoa está conversando e tal, espelha aerosóis. O que seriam esses aerosóis? Seriam partículas, gotículas de saliva que estão dispersas ali agora no ar. Tudo bem? Principalmente quando a pessoa espirra, principalmente, né? Vamos dizer assim, tosse, tem essa eliminação mais evidente aí. Mas esse aerosol pode ser de outras maneiras aqui. Então, a primeira coisa é isso, o aerosol vai ser uma mistura de gás ou com um líquido ou com um sólido que está suspenso. Suspenso aqui já fala justamente o que isso é. Isso é uma suspensão. Tudo bem? A gente tem lá um colóide, né? A gente tem colóide, tem suspensão, tem solução. Tudo bem? Então a gente tem isso aqui. Tá, beleza. Entendi isso. Vamos pegar aqui, então, só para as respostas, o que a gente já consegue responder aqui. Vamos lá. Água no estado líquido. Gente, água no estado líquido é só água. Então, o que acontece? Lembra, se é aerosol, tem que ser duas coisas. Ou gás e sólido ou gás e líquido. Então, letra A está errada porque só tem uma coisa. Letra B, dióxido de carbono no estado líquido. Gente, de novo, só tem uma coisa, não pode ser, tem que ser duas. Dióxido de carbono no estado gasoso. Só tem uma coisa. Letra D, dióxido de carbono no estado gasoso e água líquida. Letra E, dióxido de carbono no estado gasoso e água no estado gasoso. Beleza. Tanto a D quanto a E, eu tenho duas coisas. Porém, galera, na letra E, você tem dois gases e toda mistura de gás é homogênea. É uma solução verdadeira. Beleza? Você só vai enxergar um aspecto. Então, eu não posso colocar a letra E,
A resposta nossa tem que ser a letra D. Tudo bem? A resposta nossa tem que ser a letra D. Esse é o processo aqui que a gente vai fazer. Tudo bem? E aí você fala assim, então, mas água líquida, de onde vem essa água líquida? Gente, parte da atmosfera, parte dos gases que estão na atmosfera é água. Quando essa temperatura do ambiente, quando essa temperatura do gás ela fica menor, beleza? Ao sair, presta atenção, ao sair o gás não trocou energia com o ambiente, viu? Ele não trocou energia com o ambiente. Mas depois que ele já saiu, e aí agora ele está frio, né? Ele está frio, ele começa a roubar energia dos seus vizinhos. E aí, no caso, ele vai roubar água, a energia da água. A água que estava no estado gasoso, perdendo energia, começa a condensar e ficar líquida. Tudo bem? Começa a perder temperatura e começa a condensar e ficar líquida. E aí, essa água líquida vai ser a água que vai ficar visível aqui. Então, a gente vai ter o gás carbônico e a água líquida. Então, esse é o processo que acontece aqui. Por isso que a gente enxerga esse aerosol aqui. Tudo bem? Então é isso, galerinha. Resposta nossa aqui ficou sendo letra D, tá bom? Letra D fica sendo a resposta nossa aqui.